Permanecer no sobrenatural de Deus. Nós estamos em 2025, ano de dar frutos, e o Senhor tem nos conduzido numa direção. Se você está aqui nessa noite, é porque Deus tem algo com você. Não pense que foi do nada que foi despertado a sua vinda aqui nessa noite. Foi porque Deus te ama. Foi porque Ele projetou um dia que você viesse ao mundo. E Ele tem planos maravilhosos para você. Eu não tenho dúvida nenhuma. Deus ama cada um dos seus filhos. Acontece que para nós vivermos como filhos, nós precisamos entregar a nossa vida para Jesus. Para que através de Jesus nós possamos ser religados a Deus e aprender a viver como filhos. Porque tem uma diferença, né? A gente pode ser religado a Deus através de Jesus e ainda não viver como filhos. E Deus quer nos ensinar a viver como filhos. E é isso que Ele está fazendo. E mais ainda, que o propósito dele se cumpra em nós e através de nós. E isso é uma vida que dá frutos. E nós vimos nos domingos anteriores, ali em João 15, e eu vou ler com você a partir do versículo 1 até o 7 de João 15, para que possamos então continuar o entendimento de como viver uma vida que dê fruto em todas as áreas, porque fruto é resultado, é o agir sobrenatural de Deus. É o toque de Deus, toque poderoso do Senhor, direcionando as nossas vidas naquilo que Ele tem planejado para nós. Então, abra o seu coração. Faça uma oração agora. Feche seus olhos, faça uma oração. Pede para o Espírito Santo trazer revelação, entendimento ao seu coração, de uma maneira muito pessoal e específica. Que o Espírito Santo venha agora agir nos nossos corações. Que aquilo que homem nenhum pode fazer, pastor nenhum pode fazer, nada, a não ser o Senhor, somente o Senhor pode fazer que seja feito nessa noite. Em nome de Jesus, que essa palavra venha ser uma rema ao teu coração. Amém? Então, nós vimos nos domingos anteriores, e te convido, se você não teve contato com as últimas mensagens, você assistir no nosso canal do YouTube da igreja, IBG, Igreja Batista em Gaspar, que você possa acessar lá e meditar nelas, porque é como um jogo de quebra-cabeça que tem várias peças, e nós já abordamos algumas das peças, que eu vou aqui só lembrar, uns poucos detalhes, mas é importante você mergulhar nessas peças que nós já abordamos nos domingos anteriores. E hoje nós vamos dar o foco em como permanecer no sobrenatural de Deus. Nós vimos a relação videira e ramo. Vamos ler João 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Palavras de Jesus. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e queimam, porque perde o propósito. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Esse final do versículo 7 é um agir sobrenatural de Deus, que nós vamos deixar para os próximos domingos. Vamos adentrar e mergulhar nisso, porque hoje nós precisamos dar foco no versículo 3 e no começo deste 7, para que possamos chegar e permanecer no sobrenatural de Deus. É a primeira parte. Mas nós vimos nos domingos anteriores essa relação videira e ramo, que nós somos os ramos
Jesus é a videira, o Senhor é o lavrador. Então, Jesus normalmente se comunicava através de parábolas para poder trazer o entendimento para as pessoas, no nível que elas pudessem entender e devessem entender. Vimos também sobre o corte e a poda. É necessário a poda para ver crescimento dar muito fruto. Para quem não vive dando fruto, vem o corte. Mas para quem quer viver dando fruto, vem a poda. São coisas que parecem a mesma coisa. O que vai determinar o resultado vai ser aquilo que vai sair de nós quando vem a tesoura de Deus. Muitas vezes essa tesoura parece ser uma coisa ruim, algo que traz uma angústia, um problema, uma preocupação, até uma doença, dores e tal. Mas muitas vezes as situações acontecem na nossa vida para que possamos ser lançados a um novo de Deus. E aqui nessa noite tem pessoas que estão passando por dores, estão buscando a Deus porque querem uma resposta, tá tudo certo. Talvez Deus está permitindo para que você possa se lançar mais para Ele e possa encontrar na vida de dar muito fruto. Enfim, vimos essas relações nos domingos passados. No domingo passado nós falamos sobre o permanecer, já começamos a entrar no permanecer. E falamos sobre a obediência e a rendição de coração. Para permanecermos em Deus, o primeiro passo é esse: obedecermos a sua palavra e nos lançarmos com todo o coração, toda a alma, todo o entendimento e forças. É dessa forma que nós começamos o processo de permanecer. Permanecer é constância. Permanecer no Senhor e na sua palavra é um processo de continuidade. Agora, o que eu quero focar aqui, nesta noite, é um mistério que nos alavanca para o sobrenatural de Deus. No versículo 3, Jesus fala assim: vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Vocês já estão limpos por causa da... Vocês já estão limpos. Não, em outras versões, a mesma raiz da palavra ali, ela tem a ver com a poda, tá? Quando Jesus fala ali que nós somos limpos, ali é ser podado. A poda vem pela palavra. Então, o processo de transformação da nossa vida é pela palavra. Só que tem um detalhe. Eu preciso trazer para você a diferença entre esta fala de Jesus e a do versículo 7. Vocês já estão limpos por causa da palavra, e diga, repita assim comigo: eu já estou limpo por causa da palavra logos de Deus. Grava isso aí. Nós somos limpos pela palavra logos de Deus. No português, a palavra parece igual. Mas no grego, no original, aqui a palavra é logos. Tem uma baita diferença. Versículo 7. Se permanecerem em mim e as minhas, diga, palavras remas. Se vocês permanecerem em Jesus e as palavras remas dele permanecerem em vocês, aí vocês entram num nível de conexão sobrenatural com Deus. E é sobre isso que eu quero falar. Nós somos limpos pela palavra logos de Deus. Então você percebe que o início do processo de dar frutos na vida se dá pela palavra logos, pelos princípios das Escrituras, pelas palavras já ditas da parte de Deus. As palavras já ditas por Deus são a base da nossa transformação. Para que possamos chegar num nível de recebermos as palavras remas de Deus, que é o que Deus continua falando. São palavras específicas para momentos específicos, para pessoas específicas. Vou procurar dar um exemplo. Nós
Quem aqui crê que Deus tem o melhor na sua vida profissional? Diga eu. A todo mundo, eu creio nisso. Porém, a direção da vida profissional que dê muito fruto, ela é diferente para cada um. O resultado é o mesmo, mas o como e o quando são diferentes de pessoa para pessoa. Então, você já sabe que Deus quer que você prospere financeiramente com o objetivo de dar fruto, fruto que permaneça, as coisas eternas e tudo mais. Esse é um outro assunto. Mas o quando, o aonde, o como são muito específicos para cada um de nós. Quer ver uma coisa? Você veio aqui hoje. Vamos lá. Quem veio aqui, ou em algum momento, ou antes em casa, ou no caminho, ou aqui, falou com Deus assim: Senhor, fala comigo. Levanta a mão para me ajudar. Olha, a galera. A maioria. Sabe o que você falou para Deus? Senhor, vem com as tuas remas. Fala comigo. Nós acabamos de ler. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, a Logos está sendo liberada. E a palavra continua falando com você aí no seu lugar. O Espírito Santo continua falando por meio da sua palavra de uma forma rema, específica para você. Algumas pessoas vieram à frente porque, por algum motivo, o Espírito Santo estava falando com cada um de vocês, e essa palavra Logos de Salmos veio como uma rema ao seu coração, e você correspondeu a essa palavra. Você está vendo a dinâmica da Logos e da rema? A palavra de Deus já dita e a palavra que Deus continua dizendo. As remas de Deus, as palavras específicas, sempre vão concordar com a Logos. Aí tem aquele exemplo assim, né? Ah, eu tenho um chamado de Deus e a minha esposa, ela é contrária ao chamado que eu tenho e eu recebi uma rema de Deus que é para eu me divorciar. Aí eu vou falar assim, essa rema pode ser de qualquer coisa, menos de Deus, é rema do capeta. Porque o Senhor não contradiz sua palavra. Deus não quer divórcio. Não é assim. Então eu vejo muitas coisas acontecendo que acabam sendo fora, mas enfim, a gente precisa entender que as remas de Deus, as palavras específicas que ativam o sobrenatural de Deus, chamam o céu para a terra, elas sempre vão estar fundamentadas na Logos. Então, não tem rema sem Logos. Quanto mais Logos, quanto mais palavra, princípios, quanto mais da Logos em nós, a palavra de Deus em nós, mais claras ficam as remas de Deus para nós. Nós somos limpos pela Logos. E entramos em nível de ligação com Deus mais plena através das remas. Os frutos, o caminho para frutificar fica cada vez mais claro. Nós discernimos, vamos crescendo na nossa sobrenaturalidade, o Espírito Santo vai encontrando caminhos, vai abrindo portas, vai falando com você, você vai começando a ter mais sensibilidade espiritual. Eu sei que várias pessoas já estão experimentando isso. As semanas estão sendo diferentes. Quero perguntar, vamos lá, vamos exaltar o Senhor. Quem aqui que está menos de um ano vindo na igreja, levanta a mão, por favor. Menos de um ano. Glória a Deus. E se você é uma das pessoas que tem sentido a sua vida diferente pelo agir de Deus na sua vida, continua com a mão levantada. Glória a Deus. Olha que maravilha. É o agir sobrenatural de Deus. E a dimensão desse agir vai aumentando na medida em que você vai se fundamentando, permanecendo na palavra Logos do Senhor. Permanecer na Logos tem a ver com constância. Agora a gente começa a encaixar as coisas, preste atenção. Porque todos nós queremos chegar no final, dar frutos, ver o agir sobrenatural de Deus, porque fruto é sobrenatural. Todos nós queremos experiências sobrenaturais com Deus, queremos os milagres, os sinais, os mistérios, as maravilhas, ok. Mas existe um caminho, o Senhor aqui está nos ensinando. Primeiro passo é
permanecermos nessa Logos, precisamos entender de forma prática o que é permanecer na Logos. Porque senão vai ficar só no intelecto. E muitas vezes as pessoas acham que permanecer na Logos é ter conhecimento teológico, conhecer a Bíblia de cabo a rabo, se resume a isso. Não se resume a isso. Isso aí faz parte. Buscar, conhecer, ler, tudo isso faz parte, mas não se resume a isso. E eu vou aqui destrinchar um pouco com você o que é permanecer na Logos. Permanecer na Logos tem a ver com você aumentar a sua exposição pessoal a ela, a Logos. Não é só crescer em conhecimento. Permanecer na palavra de Deus, permanecer na sua Logos, tem a ver com você encarar e absorver os princípios, os padrões, os mandamentos, os conselhos, estar familiarizado com o que a Logos diz, a ponto de você crescer em ter uma mentalidade transformada que vai te levar a ter palavras de acordo com a Logos, posturas de acordo com a Logos, pensamentos de acordo com a Logos. A palavra Logos de Deus começar cada vez mais a transpirar em você. Para que você possa permanecer no sobrenatural de Deus, você precisa ter a Logos enraizada em você, cada dia mais e mais. Eu já li essa passagem de João 15, gente, mas eu creio que centenas de vezes. Já chegou no campo das centenas. Porque são 29 anos e desde o início da minha conversão essa palavra fala muito comigo. E eu conheço essa palavra aqui de cabo a rabo, mas ela continua falando. E o Senhor tem trazido transformações, curas na minha vida ultimamente, trazendo um renovo na minha vida espiritual através dessa palavra que eu já conheço faz tempo. São as remas de Deus. O Logos eu conhecia. As remas são intermináveis e nos levam para níveis de vida, de conexão, de experimentos, experiências maravilhosas e sobrenaturais com Deus. Então, nós precisamos, ainda que já conheçamos várias partes da Bíblia, nós precisamos aumentar a nossa exposição a Logos, porque se eu fosse olhar para essa passagem e achar que eu já sabia e não abrisse meu coração para o que Deus queria falar, aquilo maravilhoso que aconteceu e tem acontecido não iria acontecer. Vocês estão entendendo? Agora, um anseio de ter a Logos queimando em mim, fazendo parte da minha estrutura, entrando no meu pensar, no meu agir, no meu falar, isso vai abrindo caminho para as remas. Conforme nós vamos sendo transformados pela palavra, somos transformados pela renovação da nossa mente, como diz Romanos 12, e 1:2, muita gente aqui conhece. Estamos transformados cada dia mais e mais e a palavra passa a fazer parte de nós. Conforme nós vamos buscando a palavra de Deus, nós vamos sendo confrontados do nosso jeito de pensar. Conforme nós vamos sendo alimentados pela palavra, Logos de Deus, nós vamos sendo confrontados no nosso jeito de agir, nas nossas reações. Nós vamos sendo podados por Deus. A palavra, Logos, nos poda para dar mais fruto ainda, como acabamos de ler. Então, nos abrimos a esse processo de transformação e de limpeza, ainda que doa, nos leva a experimentar muitos frutos. A questão é, você está aberto? Você agora está sabendo que você precisa aumentar a sua exposição a Logos para que você possa crescer em Deus. Ok, vamos agora para a prática, vamos entender. João 14:26 diz assim:
Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, este ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo que eu lhes disse. Vamos lá, eu quero viver uma vida cheio da Logos de Deus, os princípios, isso emanando de mim, meus pensamentos conforme os pensamentos de Deus, aprendendo a olhar a vida conforme a ótica do reino dos céus, que a vontade de Deus que está no céu seja feita na terra, na minha vida, através de mim. Para isso acontecer, eu preciso estar cheio da Logos de Deus. E se eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador, eu tenho acesso a esse transformar, a esse dar frutos. Se você não aceitou Jesus ainda, aceite hoje. Entregue sua vida completamente para Ele hoje. Se está meio na dúvida, se andou meio mais ou menos, se entregue completamente hoje. E aí então Jesus envia o Espírito Santo então começa a habitar em nós. E o Espírito Santo, ele, diga, ensina. 2, lembra. Agora, como é que ele vai ensinar uma coisa que você não viu? Como é que ele vai lembrar uma coisa que você não teve contato? Então, você precisa se municiar, se alimentar da Logos de Deus, para que essa atividade sobrenatural do Espírito Santo que ensina, que lapida essa Logos e leva a remas sobrenaturais, direções específicas, transformações, para que ele venha lembrar você no momento ali que você precisa do agir, do toque de Deus, da ação dele. Como é que ele vai trazer essa matéria-prima da Logos para fazer uma transformação maravilhosa, sobrenatural na sua vida, se você não está cheio da palavra? Porque a palavra precisa estar em você para ele pegar essa matéria-prima e ensinar e em momentos específicos lembrar. E mais ainda, ele pegar isso e transformar em frutos novos. Em todas as áreas. Pegou a ideia? Ok, creio que todo mundo pegou. A palavra precisa estar em nós. Por quê? Vamos lá ver em Mateus 12. Olha o que Jesus está falando em Mateus 12, versículo 33. Porque a gente está aqui na igreja, é bonito e tal, mas você vai ter a semana, você vai ter tuas guerras, tuas lutas. Talvez voltando para casa você já vai ter. E aí Jesus lá em Mateus 12, versículo 33, diz assim: tornem a árvore boa e o seu fruto será bom, ou tornem a árvore má e o seu fruto será mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Aí ele está falando ali com os judeus, ele dá aquelas palavras bem queridas. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Nos momentos em que você precisar de uma resposta, de um socorro, como vimos aqui antes, precisar do agir sobrenatural de Deus, e eu vou mais ainda, tá? Às vezes a pessoa só lembra de Deus nessas horas. Na verdade, você deve permanecer em Jesus. Até os momentos mais simples da vida precisam ser buscados em Deus as respostas, as direções. É que às vezes as pessoas, a grande maioria, só busca Deus quando o calo aperta. Vai conduzindo a sua vida natural, de forma natural, em vez de trazer o sobrenatural para o natural. Isso é outra coisa, né? É permanecer. Então, Deus quer que você permaneça nele durante a semana. Não lembre dele só em alguns momentos específicos, mas esteja conectado com ele em todo o tempo, segunda, terça, quarta, de manhã, de tarde, de noite, até quando está dormindo, amém? Que Deus fala também quando a gente está dormindo. Muitas vezes em sonhos também. Mas nós precisamos estar cheios, porque nessas horas a boca fala do que o coração está cheio. Então, nas horas de guerra, virão à tona, à superfície, aquilo que está ali dentro. O que vai ter aí dentro de você? Permanecer tem a ver com essa exposição pessoal à palavra, para estarmos cheios, para que em momentos específicos a palavra venha à tona. Que nos momentos em que alguém me ofende, eu possa estar cheio da palavra, em vez de reagir na carne, eu reagir conforme a palavra me diz, com domínio próprio, com mansidão. Se eu estiver cheio de Jesus,
Eu vou olhar com compaixão aquele que me fere, que me maltrata? No momento em que tudo parece complicado, eu não estou entendendo, eu vou declarar, como eu falei semana passada, e a tribulação, eu vou me gloriar na tribulação, lembra? Nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação gera paciência, a paciência gera experiência. Eu vou declarar isso na hora difícil, como eu fiz muitas vezes na minha trajetória de vida. E essas logos, por mais que eu não sentia elas, eu não sentia essa palavra. E muito menos falar que eu estou me gloriando nessa tribulação. Eu falava pela fé. Porque, na verdade, eu queria era escapar da tribulação. Eu não queria passar por ela. Mas aí, pela palavra, eu entendia, Deus está no controle da minha vida. Então, de alguma forma, eu vou encontrar um caminho de me gloriar nessa tribulação, porque eu vou olhar para o final. Eu vou olhar para o resultado, porque vai dar muito fruto, vai gerar paciência, vai gerar experiência, eu vou crescer espiritualmente, eu vou crescer em experiência pessoal com Deus. Ok? E eu vou falar para você que dá resultado. Porque isso me ajudou a passar por muitas tribulações, por muitas dores, por muitos problemas. A gente vai aprendendo a palavra de Deus e vai aprendendo a colocá-la em prática. E ela vai fazendo um diferencial na nossa vida tão forte, tão forte. Vai mudando a nossa estrutura. Ok. Estou dando uma base para vocês aqui. Para a gente ir para a nossa prática. Por que então a palavra de Deus, que é preciosa, que é poderosa, ela não é o nosso maior tesouro? Parece chover no molhado. Parece falar uma coisa que todo mundo já sabe. Mas quer saber de uma coisa? Sabe qual é uma das maiores funções pastorais? Eu lido com pessoas novas na fé, eu lido com pessoas que já fazem parte da igreja, eu lido com mobilizadores de grupo de crescimento, eu lido com mobilizadores de região que ajudam a pastorear várias pessoas, eu lido com pastores de outras igrejas, denominações, e eu vou dizer uma coisa para você: a nossa maior dificuldade como ser humano é no momento das dificuldades, no momento das nossas guerras, cada um tem o seu nível de guerra, no momento em que somos podados por Deus, e aí vai depender de como que a gente vai enxergar, se é corte ou poda, é nesse momento em que nós precisamos pegar o que tem de palavra e colocar em prática. A vida com Deus, ela é simples assim e poderosa desse jeito. Pode ser a pessoa que entregou a vida para Jesus agora, pode ser um pastor há muitos anos. O mesmo erro acontece com todo mundo, em níveis diferentes. Eu já vi pastores fazendo coisas muito erradas. Por quê? Porque de alguma forma quebraram o princípio, a palavra, a logos. Porque se deixaram levar por aquilo que todo mundo é levado. E agora eu quero trazer para você um entendimento. Você está sabendo, você sabe que a palavra de Deus, a logos, te leva às remas. Todo mundo aqui quer as remas. Você está aqui nessa noite porque você quer a presença de Deus. Você quer... Eu creio que não tem ninguém aqui aleatório, tá viajando na maionese. Não, todo mundo aqui quer Deus, porque Deus é que vai nos levar à vontade dele que está no céu e a nos ensinar a trazer para a terra. Essa oportunidade está disponível para cada um de nós e nós precisamos valorizar. E estamos vendo aqui que é a Logos que dá base para nós, ok? E nós precisamos nos expor cada vez mais, precisamos transpirar, mas não vai ser de qualquer jeito. Mas a pergunta é: a palavra de Deus é realmente o tesouro mais importante da sua vida? É a pérola mais preciosa? De verdade? Essa é a pergunta talvez central nessa noite. Com qual objetivo? De se fazer sentir mal? Não, é para te despertar para um novo nível de vida. Eu uma vez, um momento na minha vida, eu não queria. Eu estava assim, meio assim, eu já tinha uma vida de tempo a sós com Deus, diário, praticamente diário. E a nossa vida espiritual, ela tem alguns pilares, como esse lugar aqui tem esses pilares. Se a gente arrancar aquele pilar ali, o teto cai, já não dá mais para esse ambiente cumprir o seu propósito. Na nossa vida é assim também.
Se um pilar racha, quebra, não cumpre o seu propósito, ele atrapalha todo o propósito da estrutura. Assim é a nossa vida. E um dos pilares é o tempo a sós com Deus, e eu estava lá no meu embate com Deus, por quê? Porque eu não queria ter o meu tempo a sós com Deus por obrigação. Eu queria fazer só quando eu tivesse vontade. E aí eu aprendi com o Espírito Santo assim, beleza. Mas sabe por que você está indo para o teu tempo a sós comigo? Porque você está querendo algo em troca. Porque você quer uma necessidade sendo suprida. Porque você tem algo de bom que você quer alcançar. Porque você quer fazer a minha vontade. O que eu vou falar agora para você é uma coisa de mais alto nível. Porque é muito bom se você falar assim, eu quero viver uma vida que eu viva fazendo a vontade de Deus. Muito bom. Show. Mas você vai para a presença de Deus para não errar? Você está conseguindo entender? Ou você vai para a presença de Deus porque você quer estar com Ele? Como é que você se sentiria se uma pessoa que você ama, você começa a perceber que a pessoa só quer estar com você, ela só se agrada em estar com você se você tem alguma coisa para dar? Como é que você se sentiria? Foi exatamente isso que o Espírito Santo falou para mim naquele dia. Até hoje, esses anos todos, Sérgio, show de bola, eu falo contigo, tu fala comigo, eu te dou remas e tal. Só que agora é o seguinte, tô querendo te levar para um outro estágio. Você, às vezes, não tem vontade, porque está sendo levado pela tua alma. Mas o que eu quero, o que eu busco, são verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Sabe o que é isso? Pessoas que querem estar comigo porque simplesmente querem estar comigo, porque me amam. É óbvio que, como consequência, vai dar muito fruto. Mas Deus sonda as motivações do coração. E o que a gente recebe vai na medida daquilo que a gente busca. E o que Deus quer é encontrar filhos e filhas que querem estar com Ele por quem Ele é, não por aquilo que Ele pode dar. Cara, para mim foi muito difícil aquele dia. E aí eu comecei a querer ser transformado. Eu me arrependi, andava anos com Jesus, eu achava que estava bem. Aí eu falei, eu preciso encontrar esse lugar de estar com Ele. Ainda que Ele não me dê nada. Ainda que Ele não faça nada. Que eu não seja abençoado, que tudo esteja ruim. A presença dEle é o melhor. E é Ele que eu quero. E aí começou um processo de transformação na minha vida. Esse processo de transformação começou a ser muito acelerado. Faz já algumas décadas. E foi muito bom, tem sido bom. E é isso que Deus quer encontrar no teu coração. Pessoas que querem permanecer nele e na sua palavra. Nós descobrimos mais amor de Deus quando nós desejamos o amor de Deus.
Aí eu aprendi que nós vivemos buscando suprir necessidades. Esse é o ser humano natural, esse é o crente natural. Buscamos suprir necessidades e buscamos um prazer, algo de bom, de satisfação. Aprendi isso fazendo psicologia e saúde mental. Aí eu percebi que eu era um crente terceira divisão, crente ralé, porque eu ia para a presença de Deus porque eu queria suprir uma necessidade ou queria algo para me sentir bem. Meu Deus, a palavra é forte, gente. Engraçado que na minha ótica, vou abrir meu coração para vocês aqui. Na minha ótica, eu por mim mesmo, eu não ministraria uma palavra dessa num culto público. Na boa, eu. Mas não sou eu que mando na igreja, né? É o Senhor. E se o Senhor está trazendo essa palavra, é porque essa palavra é para dar frutos. Você está aqui nessa noite para escutar essa palavra. Sabe o que que é? É porque Deus tem alguma coisa especial contigo. E Deus quer fazer alguma coisa diferenciada na sua vida. Porque uma palavra nesse nível de profundidade, ela até é difícil de entender por parte da maioria dos cristãos. Estou falando de forma espiritual, ó. Entende no lógico, no córtex frontal, mas não entra, não vem do espírito. E é algo profundo que Deus quer agora enraizar no teu coração. E te levar a um nível de relacionamento com Ele, permanecer nele, na sua palavra, que vai fazer dar frutos maravilhosos, e o tempo vai falar. Mas a gente precisa entender essa dinâmica da nossa vida, porque isso revela o quanto que nós realmente amamos estar com Ele. Se alguém aqui entende permanecer na palavra de Deus apenas como o seu leitura da Bíblia, isso faz parte, mas não é tudo. Vamos mais a fundo. A sua agenda semanal, a fatura do seu cartão de crédito, elas mostram aquilo que você dá valor. Nós investimos dinheiro e tempo naquilo que realmente tem valor para nós. Isso é importantíssimo ver. Porque são coisas como essas que trazem à superfície aquilo que tem valor realmente para nós. Aquilo que está no campo das nossas necessidades supridas e daquilo que nós ansiamos como pessoas naturais. Só que eu não quero ser pessoa natural. Eu não quero ser dominado pelas necessidades, porque o Senhor supre todas as minhas necessidades. Eu preciso estar com Ele. Eu não preciso temer e ficar com medo e guiar minha vida pelas necessidades. Não tem. E Jesus falou, não se preocupe com essas coisas. E eu também não vou mais me deixar ceder nos prazeres desse mundo, nem ninguém. Eu quero aprender a viver uma vida que demonstre realmente que o meu maior prazer seja estar na presença dele. Porque não tem coisa mais maravilhosa do que a presença de Deus. Eu não posso. Eu posso ficar sem minha esposa, posso ficar sem meus filhos, posso ficar sem dinheiro, posso ficar pobre, cego e nu. Eu lembro de Jó. Mas não posso perder a presença de Deus. Não tem como. Talvez seja mais forte do que o ar que eu respiro. Não adianta eu ter o ar para respirar e não tiver a presença dele. Não adianta. Não adianta mesmo. Ele é tudo. Jesus é tudo. E aí, entendendo essa dinâmica, aí eu vou para a minha rotina de vida. Se realmente a Logos de Deus me desperta para isso tudo que eu acabei de falar, o quanto que eu invisto na palavra de Deus? O quanto que eu invisto do meu tempo na palavra de Deus? Em permanecer nele, na sua palavra?
O quanto a minha vida está direcionada para isso. É uma análise que a gente precisa fazer. O quanto que as minhas reações revelam a palavra. Quando as situações complicadas surgem. E quando as situações boas também. Porque tem muita gente que anda com Deus e tal, pede a bênção, Deus dá a bênção. Quando começa a ser abençoado, começa a ganhar dinheiro, começa a ter projeção, se perde. Porque a bênção vira ídolo. E coloca a bênção na frente de Deus. É uma paixão. Já vi muita gente. Deus, 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 apaixonado tal. Veio alguém, ficou apaixonado, colocou na frente de Deus. Isso acontece, é beça, viu, jovens? Cai nessa onda, não. A escassez de logos faz escassez de remos. Quanto mais nós nos expomos a logos, mais remas nós teremos. Quanto mais nós damos valor a logos, mais remas teremos. Olha o que está escrito em Lucas 14, 25. Melhor, Mateus 13 ali ainda. Mateus 13, eu quero falar sobre isso. Mateus 13, 44. Diz assim: o reino dos céus, que é o que nós queremos, é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem achou. O tesouro num campo que não era dele. Escondeu o tesouro porque a terra não era dele. Então, transbordante de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Olha o exemplo que Jesus está dando. Perceba a profundidade desse exemplo. Ele continua. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo e que tinha e comprou a pérola. Assim é o reino dos céus. Assim deve ser para nós. Nós precisamos colocar a palavra logos no nível de maior importância. Você recebe essa palavra? E aí, como é que a gente faz isso na prática? Eu vou dar um exemplo. Eu vou falar uma coisa, gente. Eu vou dar o meu testemunho. Há um tempo da minha vida, eu trabalhava de segunda a domingo. No domingo, eu era atleta de futebol, depois de não ser mais profissional, passei a ser amador, e eu recebia para jogar, ia para Joinville. E eu voltava de carro de lá. Confesso que às vezes eu pecava no caminho, pisando no acelerador, para chegar o mais rápido possível no culto na minha igreja em Blumenau, em que eu era membro. Porque eu queria estar lá adorando o Senhor. Muitas vezes machucado, muitos e muitos cultos. Eu chegava lá, já tinha começado o culto. Eu sentia câimbra, eu estava sentado na cadeira, daqui a pouco eu levantava um calombo na minha coxa, doendo, e tal. E às vezes, para não pagar muito mico, já sentava na frente justamente para ter espaço para esticar a perna e ficar assim, para ninguém me olhar. E eu cansadíssimo, morto, doído e muitas vezes machucado. Mas eu fazia questão de estar no culto. Por quê? Porque eu era obrigado? Não. Porque alguém me ia cobrar? Não. Sabe por quê? Porque eu queria estar exposto à palavra. Palavra cantada, palavra falada, palavra através de um irmão. Eu percebo que muitos e muitos frutos vieram na minha vida em função de entender isso. De dar valor para cada coisa que a igreja, que é o meu quartel-general aqui na Terra, é o único lugar que é o único ambiente que me aproxima do céu. Esse é um dos pilares. Eu tenho meu tempo a sós com Deus, é um dos pilares. A comunhão com os meus irmãos é o outro pilar. Os grupos de crescimento é o outro pilar. O estar em discipulado, o discipular alguém é o outro pilar.
O obedecer à palavra está sendo direcionada pela minha liderança espiritual, é outro pilar. Então, esses pilares são expressões de valorização a logos de Deus, que vem de várias formas, e com as logos vêm as remas. Então, quando o meu pastor falava alguma coisa, vai ter tal coisa, vai ter um mutirão, vai ter uma reunião, cara, eu vou estar lá. Eu preciso estar exposto, eu valorizo isso. Isso para mim é uma pérola de grande valor, é um tesouro precioso. Ainda que seja uma coisa que não me falou nada, mas eu estou lá, estou semeando a minha vida. Eu estou exposto a essa palavra. O quanto que você considera da grande valor aquilo que a sua igreja prepara para você. Isso é uma coisa muito importante. Não é por obrigação, não é por... Não, gente, é o quê? É porque tem joias preciosas sendo liberadas em momentos que nós estamos juntos. No grupo de crescimento, às vezes, gente, você, olha só, pega essa palavra aí. Você viu quantas vezes Jesus repetiu permanecer aqui? Pega outra coisa. Quantas vezes você vê na palavra de Deus ela falando para você meditar dia e noite? Várias vezes. Repetição. Tudo na vida nós crescemos por repetição. Jesus falou que permaneça em mim, vou permanecer em vocês, permaneça em mim, na minha palavra, permaneça, permaneça, permaneça. Tem gente que fica às vezes meio cabreiro porque no grupo de crescimento nós repetimos um módulo espiritual. Sabe quem pensa assim? Alguém que não tem rema, não tem revelação. Porque eu, que montei as palavras, recebo remas de Deus quando eu estou vendo. E foi eu que montei. Então uma pessoa que fica meio assim porque tem lá o vídeo no grupo de crescimento, tem não sei o que, tem de novo o modo que usar. Cara, mas quem pensa assim é porque tá fora. Tá mais fora do que qualquer outra coisa. E não percebe. É igual o Saul que eu já falamos semana passada. Porque são logos. E eu digo com toda certeza que pessoas que não dão valor àquilo que a igreja direciona não vive aquilo que a Logos está ensinando. Sem certeza absoluta. Não vive aquilo que a Logos está trazendo. Porque uma resistência a Logos traz bloqueio e não vem rema. E a pessoa não cresce, fica parada no tempo. Ou não cai nessa armadilha. Amém? Fique atento. Se exponha com o coração. Busque discipulado. Busque estar no grupo de crescimento. Mantenha o seu tempo a sós com Deus. Se exponha às Logos. Para que você possa permanecer e experimentar também as remas. É muito importante nós sondarmos o coração e verificar o custo-benefício. Todos nós vivemos custo-benefício. Nós só fazemos coisas que vão trazer algo de bom e fugimos do que é ruim. Aí Lucas 14 diz assim, Lucas 14, 25. Diz assim: grandes multidões acompanhavam Jesus. E ele, voltando-se, lhes disse... Por isso que eu estou falando que essa palavra hoje aqui é uma palavra... Eita, nós. Grandes multidões, tem uma multidão aqui. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem os meios para concluir? Olha o que Jesus está ensinando. Eu vou pular para o versículo 31. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000?
Jesus aqui está fazendo uma ilustração para mostrar essa questão de custo-benefício de planejamento. Diga, planejamento. Você vai se planejar, você se organiza na sua agenda, você investe naquilo que você quer alcançar. Então você, para ter a presença de Deus, para ser discípulo de Jesus, você precisa estar a par daquilo que você precisa se planejar. De como você vai se planejar? Como é que você vai planejar o seu tempo, a sua vida, sua energia? E ele termina no 33. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem não pode ser meu discípulo. Sabe o que Jesus está falando? Precisa haver uma entrega completa. E precisa haver uma transição de mentalidade, dando valor a tudo que ele proporciona através da sua Logos. Como é que eu não vou valorizar uma reunião de oração de sexta-feira, por exemplo, onde a pastora ficou orando e tal, e vendo, e Deus direcionando, vem rema de Deus e tal, chega aqui, aplica. Na sexta-feira nós tivemos um tempo maravilhoso aqui. E todo mundo poderia ter sido exposto a essa Logos. E é remas que aconteceram aqui também. Então essa palavra, gente, entenda bem, não é de forma alguma para trazer alguma condenação ou peso de culpa, não. É para ver um despertar de você ter ao Senhor e a sua palavra como a sua maior importância, a ponto de você essa semana dar valor a Ele e você tirar no mínimo 20 minutos de tempo a sós com Ele, se Ele realmente for importante para você. Se a palavra, logos dele foi importante para você. E eu te estimulo a fazer isso durante essa semana, todos os dias. Pelo menos 20 minutos a sós com Deus, vai lá, pega a Bíblia, ora. Se expõe à palavra. E eu termino com Salmo 1, versículo 1, que diz assim: Bem-aventurado é aquele, bem-aventurado é feliz. Quem quer ser feliz? Diga eu. Só 73,4% falar. Quem quer ser feliz? Quem quer dar muito fruto? Então segura essa aí. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Diga conselho. Diga caminho. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Diga companhias. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Preste atenção, ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, continua em alegria. E tudo o que ele faz será bem-sucedido. Quem recebe essa palavra? Quem quer viver como essa árvore plantada junto às correntes de águas? É alguém que medita na sua lei, na sua palavra dia e noite, que dá valor, tem isso como grande tesouro, a pérola de grande valor. E hoje é um dia de mudança. Existe uma chave na sua mão, Deus está dando uma chave na sua mão, para você colocar na porta do reino dos céus e abri-la em direção aos frutos. A Logos limpa. As remas nos levam a experiências sobrenaturais. E é sobre isso que nós vamos falar nos próximos domingos. Mas para a gente chegar no movimento sobrenatural, você precisa começar a fazer algo diferente a partir dessa semana. E o Senhor está perguntando para você: eu sou realmente importante para você? Eu tenho grande valor para você? Então vem ficar comigo todos os dias, porque eu quero permanecer em você. Permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. Assim diz o Senhor. Amém? Vamos orar?